Mais um povo de Deus que vai compartilhar aí comigo das coisas que Deus tem preparado para a gente, do que o céu aguarda para nós, daquilo que Deus tem preparado para cada um aqui nessa noite. Quero agradecer ao convite e à confiança de vocês. Para mim é uma grande responsabilidade toda vez que eu sou convidado para ministrar a palavra de Deus, porque uma palavra errada você pode mudar a vida de alguém, seja para positivo ou seja para negativo. Então toda vez que a gente for ministrar uma palavra ou algum louvor, a gente tem que pensar nisso. Eu acredito que nessa noite aqui tem pessoas que são agentes de transformação, e a nossa função é transformar pessoas, e isso usando a palavra de Deus e usando a graça que Deus derrama nas nossas vidas. Amém? O texto, eu confesso que eu orei bastante para estar aqui hoje. Estou bastante nervoso. Peço desculpa para os irmãos se eu errar alguma coisa. Minha dicção é bem péssima. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração para a noite de hoje é Êxodo, capítulo 33. Mas vou pegar a Bíblia assim porque enxergo bem mal. Êxodo, capítulo 33. E a gente vai ler alguns versículos, porque o texto é bem grande. E eu queria ministrar em cima do texto. Amém? Nós leremos primeiro do versículo 1, versículo 2. Depois nós leremos o versículo 5. E aí depois nós leremos do versículo 9 ao versículo 15. Amém? Vamos lá. Êxodo capítulo 33, versículo 1, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei, a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e expulsarei os cananeus, os amoreus, os heteus, os fariseus, os reveus e os jebuseus. Versículo 5. O Senhor, pois, havia dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Vós sois obstinado, e por um momento que se eu subir no meio de ti, te consumirei. Por isso agora tira de ti ornamentos, para que eu saiba o que hei de fazer contigo. Versículo 9. E acontecia que, quando Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descia e ficava à porta do tabernáculo, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem, ficava à porta do tabernáculo, e todo o povo se levantava e adorava cada um à porta da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. E ele voltava novamente ao acampamento, mas seu servo Josué, filho de Num, um jovem, não se apartava do meio do tabernáculo. E disse Moisés ao Senhor: Vê tu me dizes, faz subir este povo, e não me disseste a saber quem enviarás comigo? Mas disseste: Conheço-te pelo teu nome, e tu encontraste graça aos meus olhos. Por isso, agora rogo-te, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me o teu caminho, para que eu te conheça, para que eu encontre graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. E ele disse: Minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Versículo 15, a gente finaliza. E ele disse-lhe: Se a tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui. Aleluia. Quando eu fui orar e pedir para Deus uma palavra, instantaneamente Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu comecei a me perguntar o porquê. É interessante porque o texto que a gente acabou de ler vai falar a respeito de Moisés. E quando a gente se fala de Moisés, a gente ouve se falar de liderança, porque Moisés ele foi um dos maiores líderes da história, e a Bíblia diz isso, que quando Moisés morre, não houve e não haverá nenhum outro homem na terra como Moisés. É interessante porque o contexto em que Moisés nasce é um contexto em que muitos olham e não dão nada. É um contexto improvável, porque agora o povo de Israel, eles estão presos no Egito.
agora se levanta um rei que não conhece a história de José, e o que me faz pensar que não conhece a história dos antepassados de José, e agora ele vai ver a força do povo hebreu e ele vai temer a força do povo hebreu. E aí ele vai começar a criar estratégias para acabar com o povo. E aí a primeira estratégia que ele tem ele pensa o seguinte: se eles estão tendo tempo, porque vamos tirar o tempo deles. Se eles estão tendo tempo para se reproduzir, para crescer, vamos cortar o tempo deles. Agora ele vai decretar que vai tirar o tempo deles de trabalho, vai aumentar a carga horária de trabalho deles, e agora eles vão ter que preparar o barro para construir o tijolo, eles vão ter que preparar o material vai precisar do material para construir os tijolos, fazer os tijolos para construir as cidades que o faraó queria. Só que o texto vai dizer que toda vez que o faraó atingia o povo, mais o povo crescia. É interessante porque tem um versículo que, se você vai ler, e Deus faz uma promessa sobre o povo que eles iriam crescer. Só que agora Deus vê Faraó tentando impedir o crescimento e ele diz: agora vocês vão crescer ainda mais. Glória a Deus. Só que Faraó, ele está tentando excessivamente fazer com que o povo pare de crescer. E agora ele vai dar uma ordem para as parteiras da época para matarem todos os meninos. Só que é interessante porque as parteiras vão temer a Deus e elas não vão fazer o que Faraó quer. Aí Faraó, ele cansa de esconder o que ele está tentando fazer, ele cansa de esconder, ele decide não mais esconder, que ele quer fazer o povo parar de crescer, e ele vai dar uma ordem direta agora para os soldados. Ele vai dizer para os soldados irem até a cidade, para eles procurarem as crianças, matarem todos os meninos, jogarem todos os meninos no rio Nilo, e as meninas deixar viver. É interessante porque agora, se você olha o cenário, o decreto é um decreto de morte, é uma sentença de morte. Só que agora Deus, ele olha o ambiente mais improvável, ele vê que o homem decretou morte e ele vai dizer agora que tem a vida. Glória a Deus. Agora Joquebede, ela vai engravidar de Moisés. E eu imagino que quando Joquebede descobre a gravidez dela, a oração que ela mais fazia era: Senhor, que não seja um menino. Porque agora tem um historiador que diz que os gritos das mulheres hebreias, os choros das mulheres hebreias era tão alto que de outras nações dava para se ouvir. Imagine para quem estava lá dentro, para quem estava acompanhando a situação de perto. Eu acredito que a oração dela foi: que não seja um menino, que não seja um menino. Só que é interessante porque da primeira vez que Faraó tenta parar o povo, Deus olha e diz: você está tentando parar o meu povo? Não, então eles vão crescer ainda mais. Agora Deus olha e diz: não, você está dizendo o decreto é morte? Então que agora que haja vida. Agora Deus vai escolher um menino para ir contra tudo que o faraó está dizendo, para ir contra todo o cenário improvável. Agora Deus vai escolher Moisés. E aí o resto da história eu acredito que você conheça. Moisés é lançado ao rio, Moisés é levado ao Egito, ele cresce no Egito, ele foge do Egito depois de matar um egípcio, ele vai para o deserto. É interessante porque me faz pensar o seguinte: no Egito ele teve um ensino de qualidade, ele teve escola de qualidade, só que o que ele aprendeu no Egito não era necessário para o chamado que Deus tinha para a vida dele. E aí o texto vai dizer que agora ele vai para o deserto e ele vai conhecer a sua esposa, que é a Zipora. E Zipora, ela é pastora de ovelhas. E agora no Egito Moisés vai aprender a pastorear. É interessante porque, se você vai estudar a história, você vai entender que um pouco mais para frente, Moisés, ele sai do Egito, não são com 3 pessoas, 300 pessoas, são com 3 milhões de pessoas. Glória a Deus. Só que Moisés precisou ir para o deserto aprender uma coisa que ele não tinha aprendido no Egito. E o que a gente precisa entender, e a gente precisa mais do que entender, é aprender, porque aprender é diferente de entender. Porque quando a gente entende, a gente reproduz o que foi ensinado. Só que quando a gente aprende, a gente vive o que a gente está sendo ensinado. Agora, Moisés, ele vai para o deserto para aprender a ser pastor. Ele vai para o deserto para aprender a ser um líder. E é interessante isso aqui, porque se você parar para pensar, tem muita gente que olha para o deserto e vê o deserto como um sinal de morte, acha que deserto é aquilo, você vai para o deserto e você vai morrer, mas não.
Agora Deus está olhando e está dizendo, não, o deserto é preparamento para a gente. A gente precisa entender isso, que todo deserto que a gente passa não vem para a morte, mas vem para um aprendizado. E é interessante, Moisés é levantado como líder do povo, ele vai para o Egito. Agora é interessante porque Deus chama Moisés e vai dizer para Moisés que vai enviar ele para falar com o faraó. Só que o primeiro impedimento que Moisés vai colocar é: eu não sei falar. É interessante isso, porque muitas vezes a gente faz isso. Às vezes Deus chama a gente para alguma coisa e a gente começa a colocar impedimentos. E o mais interessante é que Deus vai chamar a gente para fazer aquilo que mais machuca a gente. Moisés não sabe falar e Deus está chamando Moisés para falar. Porque a função de líder, querendo ou não, é falar, é estar na frente do povo, é ter a voz imponente no meio do povo. E agora Deus está chamando Moisés para falar e ele vai colocar isso como impedimento. Só que Deus vai olhar para ele e falar: não, você é um escolhido meu. Se isso é um problema, não tem problema. Tem o seu irmão Arão. Agora ele vai vir de encontro a você, só que tem uma obra que precisa acontecer. E o texto vai dizer que Arão vai de encontro a Moisés no deserto. Eles se encontram, eles vão para o Egito para falar com o faraó. É interessante porque eles vão para falar com o faraó e eles só estão pedindo uma coisa: para o faraó libertar o povo. Só que o texto vai dizer que o coração de faraó está endurecido. E Deus então envia a primeira praga, envia a segunda praga, a terceira praga, mas o coração de faraó ainda está endurecido. E o texto vai dizer que Deus está endurecendo o coração de faraó, mas é porque Deus tinha um propósito, aleluia. Deus tinha um propósito com o povo de Israel, Deus tinha um propósito com Moisés. Agora Deus envia várias outras pragas e faraó ainda está com seu coração endurecido. Só que Deus envia 9 pragas e o coração de faraó está endurecido. Agora Deus envia a 10ª praga e o faraó decide libertar o povo. Só que mais do que libertar, ele primeiro liberta o povo e depois ele decide perseguir o povo. Aleluia. E aí o texto vai dizer que eles estão indo em direção ao mar. Faraó está seguindo eles e o povo então vai olhar para Moisés e vai dizer: mas Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer aqui. Não tinha cova o suficiente no Egito para que a gente morra aqui? E aí o texto vai dizer que Moisés ora e Deus fala que para Moisés levantar a vara e que o mar ia se abrir. E isso acontece. Só que, e aí eles passam pelo mar de uma forma gloriosa, vem os egípcios atrás, quando estão atravessando o mar se fecha. Desde que Deus chamou Moisés, Deus usa a vida de Moisés para fazer vários milagres, vários sinais maravilhosos, aleluia. E esse era só mais um. É interessante porque agora o povo vai para o deserto mais uma vez. E como eu já falei, deserto é um lugar de aprendizado. Aleluia. Eu precisei ler Êxodo 2 vezes para entender, porque na minha cabeça o povo de Israel, eles eram muito ingratos. Só que na verdade eles não eram ingratos. A verdade é que eles estavam tanto dependendo do homem, que para depender de Deus vai ser difícil. Eles estão no deserto agora e eles estão passando por uma dificuldade. Eles sentem fome, só que ao mesmo tempo que eles passam essa dificuldade, eles têm um Deus provendo eles. Um Deus dizendo o tempo todo que está com eles, que está cuidando deles. E quando eles sentem fome, Deus então envia o maná. Quando eles sentem calor, Deus envia uma coluna de nuvem para acabar com o calor deles. E quando eles vão sentir frio, então Deus envia uma coluna de fogo para aquecer eles. Isso é Deus mostrando de perto que está cuidando deles, que está com eles. Aleluia. Capítulo 32 de Êxodo vai dizer que depois de passar todas essas coisas, Deus pede uma coisa para Moisés. Deus fala para Moisés se preparar durante a noite, preparar 2 tábuas e subir no monte, porque agora ele quer falar com Moisés. E Moisés faz isso. Moisés se prepara durante a noite, ele prepara as tábuas e sobe para falar com Deus. O texto não diz quanto tempo ele fica lá, mas dá a entender que foi muito tempo que ele ficou lá, porque o texto vai dizer que agora o povo cansou de esperar. Eles vão chegar agora para Arão e eles vão dizer para Arão criar um Deus para eles, um Deus que fosse com eles, que estivessem com eles e que eles pudessem adorar. Agora Arão vai pegar colares, vai pegar pulseiras, pendentes e vai criar um bezerro de fundição. E aí o povo agora vai declarar aquele bezerro como o Deus libertador de Israel e vai começar a adorar aquele povo.
E aí Moisés está no monte, conversando com Deus, falando com Deus. Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: Moisés, o povo é um povo muito obstinado, é um povo muito teimoso. E agora Deus vai falar para Moisés o que está acontecendo. Moisés então desce do campo com Josué e com Caleb. E quando eles estão descendo o monte, Josué escuta os gritos, escuta vozes, escuta barulhos altos, e ele vai achar que está acontecendo uma guerra no meio do acampamento. Só que Moisés olha e diz: não são gritos de acampamento, não são gritos de guerra, não é barulho de guerra. E quando ele chega no acampamento, ele vê aquilo, ele vai se enfurecer. Agora a ira dele vai se levantar contra o povo, e ele vai pegar as 2 tábuas que Deus tinha escrevido, e ele vai quebrar no chão com seus próprios pés. Agora Moisés vai se levantar no meio do povo, e ele vai dizer o seguinte: se vocês querem adorar outros deuses, tudo bem, mas quem quer adorar ao Deus vivo comigo, que vem até mim. E aí o texto diz que os levitas são primeiros a se levantar e ir até ele. Os levitas vão até ele. Moisés intercede pelo povo mais uma vez. Moisés dá uma ordem para os levitas para que eles se levantem, vão até a casa de um irmão deles e que eles matem os idólatras. E eles fazem isso. E aí agora nós chegamos no capítulo 33, que é o capítulo que eu quero ministrar nessa noite. Agora já aconteceu tudo isso. Eles passaram pelo deserto, e mesmo vendo que Deus estava ali, mesmo vendo a provisão de Deus de perto, os milagres de Deus de perto, eles decidiram adorar outros deuses. E era uma ordem que Deus tinha dado para que eles não adorassem outros deuses. Só que agora o povo se arrepende do que eles fez. E Deus, ele vem agora para falar com Moisés, e ele vai dizer o seguinte para Moisés: Moisés, pega todo esse povo que você tirou do Egito. Agora ele não vai falar o povo que eu tirei, ele vai dizer o povo que você tirou do Egito, e vai para a terra que eu jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó. É interessante isso aqui, porque mesmo o povo virando o rosto para Deus, mesmo o povo pecando contra Deus, adorando outros deuses, Deus tinha total liberdade para agora anular a promessa que ele tinha feito. Ele tinha total liberdade para dizer: acabou a promessa, vai morrer todo mundo. Mas o que Deus faz é diferente. Deus agora, ele olha com amor, ele vai dizer ao povo: olha, eu não vou, mas eu jurei a alguém, e você pega esse povo e vai. É interessante isso aqui, porque Deus podia anular a promessa. Só que Deus só que o que a palavra diz é que Deus, ele não volta atrás da sua palavra. Ele não anula uma promessa. A gente precisa entender isso, que a gente tem promessas que é pra gente viver. E que se a gente não querer viver, Deus vai levantar outras pessoas. Mas ele chamou a gente. Ele escolheu a gente. E o texto mostra isso. Agora ele fala para Moisés pegar o povo e ir, que ele vai enviar um anjo junto com Moisés. Só que isso vai soar mal aos ouvidos de Moisés. Porque, em certa parte dá para entender, porque quem tem um contato direto com Deus agora, ser acompanhado do anjo, é diferente. Quem tem intimidade com Deus e de repente perde essa intimidade, sofre com isso. Durante muito tempo na minha cabeça, só tinha intimidade quem era realmente fervoroso, quem falava em línguas e essas coisas. E não, a intimidade que a gente tem com Deus é algo simples. Deus, ele não procura palavras bonitas, ele não procura que a gente faça gestos bonitos. Não, ele quer que a gente se abra de coração. Ele quer que a gente se rasga por inteiro para falar com ele. Agora Moisés vê isso. Moisés fala para o povo que Deus não vai acompanhar eles. Deus então dá uma ordem para o povo. Deus vai olhar para Moisés e vai dizer o seguinte: vai, porque se eu for, mesmo que por um instante no meio de vocês, eu consumiria tudo, eu acabaria com tudo. É interessante, porque agora a gente vê Deus dizendo que se fosse com eles acabaria com tudo. Só que se você vai ler um pouco mais à frente, Moisés está na tenda conversando com Deus. E aí Moisés agora vai olhar para Deus e vai dizer o seguinte: o Senhor fala para a gente ir, mas não fala quem vai com a gente. Moisés agora ele começa a indagar a Deus, porque ele sabe da promessa que ele tem. Agora Moisés ele está reconhecendo a sua identidade de filho, ele está reconhecendo a sua dependência de Deus. Glória a Deus. Agora, para quem está tendo um cuidado direto de Deus, não quer mudar isso, não quer perder esse contato que ele tem com Deus, não quer perder esse cuidado que ele tem de Deus. E aí ele vai olhar e vai dizer o seguinte:
se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Glória a Deus. Moisés está declarando agora que ele prefere morrer a perder a presença de Deus. Porque se você vai ver antes, Deus fala que se fosse no meio do povo, ele consumiria o povo, ele mataria o povo. Deus dá a proposta para Moisés: vai para a terra que mana leite e mel, mesmo que eu não vá. Só que Moisés, ele troca tudo que ele tem para receber, ele prefere a morte do que perder a presença de Deus. Glória a Deus. E na nossa vida a gente tem que ser igual. A gente tem que abrir os nossos corações e dizer para Deus que nós queremos perder coisas, mas nós não queremos perder a presença de Deus. Nós precisamos declarar a independência que nós temos em Deus. Nós temos que declarar o cuidado que Deus tem com a gente e que nós não queremos perder isso. A minha oração ultimamente tem sido essa: Senhor, que eu perca amigos, mas que eu não perca a Tua presença. Senhor, que eu perca oportunidades, mas que eu não perca a Tua presença. Porque é Deus que sustenta a gente, é Deus que guarda a gente, é Deus que sustenta a gente, é Deus que está o tempo todo com a mão sustentando a gente. Eu gosto disso em Moisés, porque Moisés, ele rasga o seu coração, ele prefere a morte do que perder a presença de Deus. E eu oro para ser igual todos os dias, para que eu perca tudo, mas para que eu não perca a presença de Deus, para que eu não perca esse cuidado de Deus, essa dependência de Deus. Porque podem tirar tudo de mim, mas se ainda me restar a presença de Deus, eu ainda tenho muita coisa. Porque a presença de Deus que me alegra quando eu estou triste, que me deixa mais alegre quando eu estou alegre, que me consola quando eu estou chorando. Porque esse é o Deus que cuida da gente. Ele sabe da nossa necessidade. Ele viu a necessidade do povo. Ele viu que o povo precisava de uma libertação. Agora ele envia Moisés para libertar o povo. Ele viu que o povo precisava de comida. Ele vai enviar o maná do céu. Ele vê que o povo está com frio. Ele vai aquecer o povo. Tem uma parte do texto, do contexto, em que eles estão no deserto e que eles vão começar a reclamar que a água é muito amarga. E Deus vai tirar da rocha a água para fazer eles beber, para saciar a sede deles. Esse é o nosso Deus, Ele é a nossa fonte de cuidado. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele é o pão que sacia a nossa fome. Ele é o remédio para a nossa alma. E agora Moisés está declarando isso. Moisés está declarando esse cuidado de Deus. Moisés está declarando tudo que Deus já fez por ele e tudo que Deus ainda tinha para fazer. Moisés está declarando tudo. Moisés prefere trocar a terra prometida pela presença de Deus. E nós devemos ser igual. A gente precisa aprender a abrir mão daquilo que a gente tem para conquistar, se a gente sabe que vai perder a presença de Deus. A gente precisa entender que Deus, ele é onipresente, mas a onipresença dele não obriga ele a estar em todos os lugares. E a gente precisa ter essa visão de filho, essa identidade de filho, de saber que a gente quer estar onde ele quer estar, onde ele vai estar, que a gente quer viver como ele quer que a gente viva. Aleluia. Quando eu voltei para a presença do Senhor, eu me afastei por um tempo. Quando eu voltei, eu tive muito problema com a minha crise de identidade de filho, porque eu não conseguia me reconhecer como filho. E foi num culto como esse que Deus veio até mim e reestabeleceu em mim a identidade de filho, que era o que eu precisava. Porque eu questionava Deus, porque algumas pessoas conseguiam viver algumas coisas que eu não, porque algumas pessoas tinham um relacionamento com Deus que eu não, e eu me preocupava com coisa que eu conseguia ver e não com as coisas que eu conseguia sentir. Porque Deus é o Deus que conhece a gente no oculto, no profundo, no secreto, e Ele não quer muito da gente, Ele não exige muito da gente. Ele só quer ter um contato com a gente, um relacionamento com a gente, e Ele quer que a gente alimente esse relacionamento. Ele quer que a gente se rasgue por inteiro e declare o nosso amor por Ele. Porque essa é a forma mais sincera da gente se aproximar de Deus. Rasgando o nosso coração, tirando as limitações que estão nos nossos olhos, e se declarando totalmente livre, e para que Deus possa vir nas nossas vidas e fazer a mudança necessária. Glória a Deus. Que a gente venha declarar isso todos os dias, que nós somos dependentes deles, e que nós venhamos declarar isso todos os dias, que a gente perca amigos, oportunidades, que a gente perca as coisas, mas que a gente não perca a presença de Deus. Glória a Deus. Porque ainda que a gente esteja no deserto, a gente tendo a presença de Deus, a gente tem a certeza de que Deus está cuidando da gente,
que Deus está provendo as nossas necessidades e que Deus está tendo um autocuidado com a gente, que às vezes a gente nem mesmo tem pela gente. Tem uma coisa que aconteceu comigo no início do ano, e eu não costumo contar muito os testemunhos, é uma limitação que eu tenho, que eu preciso me libertar disso. Mas em março desse ano, eu fiz um propósito com Deus de que se Ele me abençoasse, se Ele me abençoasse, eu ajudaria, eu me entregaria de coração a Ele, eu me colocaria à total disposição dEle. E aí, em coisa de uma semana, tipo assim, a minha vida virou de cabeça para baixo. A minha casa estava quase destruída, a minha empresa estava quase falindo, tudo de ruim que podia acontecer em uma semana aconteceu. E eu tinha a oportunidade de diante de tudo aquilo, virar o rosto para Deus e achar que tudo aquilo fosse culpa dele. Só que eu preferi entender que tudo aquilo era para um propósito maior. Eu preferi entender que tudo aquilo era que Deus estava me preparando e me capacitando para algo maior. E eu lembro de ajoelhar os meus joelhos na beira da minha cama e dizer para Deus, eu falar, Senhor, o vento está totalmente me levando para uma direção que eu não queria ir. A minha vida parece estar de ponta cabeça, mas que eu não perca a sua presença, que eu não perca essa intimidade e o relacionamento que eu tenho com o Senhor. E aí isso foi uma forma de eu estabelecer a minha identidade como filho, de eu me reconhecer como filho. E Deus fez um reboliço tão grande que em menos de uma semana, tudo que parecia estar ruim na minha vida, Deus fez melhorar. Deus fez sair do 0% e chegar ao 100% de uma forma que eu fiquei surpreendido. Porque esse é o Deus que nós servimos. Quando a gente declara nele a nossa independência, quando a gente declara nele o nosso amor, ele cuida da gente até mesmo nos mínimos detalhes. Até naquilo que a gente acha que já não tem mais jeito e que parece impossível. Deus, ele vem com a solução, ele vem com o nosso sustento, ele vem com aquilo que a gente precisa no momento certo e na hora certa. E que a gente possa entender isso e reestabelecer isso, a nossa identidade como filho, e reconhecer nele a nossa dependência, e reconhecer nele o amor que ele tem para nos dar. Que a gente possa declarar isso todos os dias, da dependência que a gente tem nele, e que ele é o nosso Pai, e que ele vai nos sustentar em tudo. Amém? É só isso. Desculpa pelo nervosismo.